Olá, meus caros alunos, mais um encontro com a filosofia, né? Nesse segundo encontro nosso de aula, a gente vai falar um pouco, né, da vida, né, de Spinoza, né, esse grande filósofo, né, racionalista, né? Eu separei, primeiro a gente vai ver o Spinoza e mais no outro, em outra aula a gente vai ver um pouco de Leibniz, para a gente compreender, né, o conhecimento de cada um desses filósofos racionalistas, tá bom? Tá, como eu falei, Baruch Spinoza, 1632 a 1677. O que o filósofo revela, né? Por que ele é conhecido como racionalista, né? Racionalista a gente já sabe, vem da razão, né? Do processo intelectual de ter uma visão de mundo, né? Ele diz o seguinte: se o conhecimento estivesse ao alcance da mão e pudesse ser encontrado sem qualquer dificuldade, seria certamente negligenciado. Tudo que é nobre é tão difícil quanto raro, Spinoza, se o conhecimento estivesse à sua mão. Então, a partir daí, ele coloca o seguinte: Deus para Spinoza é o único motivo da existência de todas as coisas. Deus é a substância única. Deus existe. Deus é uma pressuposição, pressupõe, né? Deus pressupõe que é a sua existência. E essa substância para o filósofo é divina e infinita, não tem limites. Então, a partir daí, essa manifestação de Deus, Spinoza coloca que seria realmente por várias consequências, né? Como ele coloca aqui, Deus é o mundo. A gente vai ver, a gente para compreender todas essas lacunas que Spinoza fala, ele escreveu uma grande obra chamada Tratado da Reforma do Entendimento, aonde ele busca o prazer das honras trazidas, né, pelos males e do que o bem. E todos esses males da humanidade são derivados, né, de uma busca, né, incessante dos bens. A partir daí, Spinoza passou então, né, a adquirir o verdadeiro bem. Então, uma vez encontrado e adquirido, ele botou o quê? Ele propôs, né, uma questão infinita, eterna, da suprema, né, alegria. Spinoza, 1987. Então, a base intelectual desse autor sobre o pensamento é o seguinte, que ele coloca a sua vida prática intelectual em movimento, né, que Deus é superior. A partir do momento que ele é o máximo, né, a ética de Spinoza nos traz uma visão de conceito de Deus, único em toda a filosofia ocidental, diferente do filósofo Descartes, né, que outros autores também. Spinoza não se propõe a provar a existência de Deus, ele nunca se propôs a provar a existência de Deus. Né, na sua ética, já iniciava a parte 1 com a seguinte definição: entendemos por causa que se aquilo cuja essência implica a existência, ou, em outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão com existente. Spinoza, 2002. Isto ele diz o seguinte, que essa existência é evidente, que seria uma substância que ele colocou, né, única, que seria Deus existe. Para o autor, né, Spinoza, a mente humana é a parte do intelecto infinito de Deus. Assim sendo, não existe fora de Deus e tudo que existe é uma forma de Deus, não como uma criação sem regras e espontânea, mas seguindo as leis da natureza e respeitando a possibilidade de agir com vontade própria. A filosofia estudou o homem e a sua condição política, religiosa e moral. Para ele, o ser humano é desprovido de vontade. Como tudo procede, Deus todo também, né, determina por ele. Tudo é determinado por Deus. Então, propósito da filosofia de Spinoza é da identidade existente entre nossa mente e o conjunto de todas as coisas da natureza. Para esse autor, a identidade somente vai acontecer quando conhecemos nós mesmos e a partir de conhecer nós mesmos, conhecemos também a natureza. Ele propõe mais além ainda. Ele diz que Deus, né, demonstra, né, seria uma substância existente
né, que vai transfigurar, né, e transvalorizar todas as coisas, ou seja, todos os seus modos. Isso não é uma causa que a separa o efeito, pois havê-los produzidos, mas é a causa eficiente, eminente de seus modos, e não se separa deles, sim, se exprime realmente nele, e eles realmente são exprimidos. A partir daí, a última instância, esse pensamento significa que nós somos formas de Deus e que todo o universo é formado por Ele, Deus. Isto é, todo lado, né? Todo ser humano, todo ser realmente vivo nesse universo é formado por uma única substância que Spinoza colocou por Deus. Então, já que para Spinoza existe uma finalidade para a existência de um homem e nem para a existência da natureza, e nem para a existência da natureza, Deus não criou as coisas para o uso dos homens, nem para agradá-lo, e nem para que os homens agradecem a Deus. Tudo existe, tem uma proteção, né? Se mantém realmente a existência dessa proteção, é aquilo que é essa, é a essência dos seres em geral. Nos homens, esse instinto de convicção gera uma emoção que são uma mistura de uma desordem de ideias. Sobre o direito, Spinoza afirma o seguinte, que existe no mundo uma ordem essencial, e essa ordem vem direto, natural, que tem por origem Deus. Deus é divino. Então, um direito natural para o filósofo seria as normas que dirigem a natureza e as regras através das quais a natureza se ordena e entende até o limite do seu poder. A fé submete à vontade de Deus, e fé é ter uma conduta de obediência. De acordo com o ponto de vista de Spinoza, a doutrina religiosa que fundamenta realmente que a fé é universal para Spinoza são o seguinte: primeiro, Deus existe e é justo e misericordioso. Segundo, Deus é único. Terceiro, Deus está em todas as partes e conhece tudo. Quarto, Deus domina tudo e faz tudo. Quinto, cultuar Deus é ser justo, né? E a partir do momento ele ama o próximo. Sexto, quem vive desse modo será salvo e outros não. Sétimo, Deus perdoa quem realmente se arrepende. O objetivo da fé é a obediência, e o objetivo da filosofia é a verdade. Spinoza. Então, aí, a partir daí, a gente começou a compreender, né, essa filosofia de Spinoza, né, como ele propõe, né, que o conhecimento, né, é uma coisa bem lógica, bem racional, né, e a partir do momento que ele identifica Deus como uma substância, uma matéria, Spinoza foi classificado como um filósofo ateu, no mínimo monista. Em seus textos, principalmente na Ética, caso a substância, a palavra é Deus, ou a substância, a palavra, matéria, é uma argumentação da filosofia que bem mais realmente objetiva, de acordo com o filósofo. E esse conhecimento de Spinoza, ele começa a transformar em três formas esse conhecimento. Primeiro, o empírico é ligado às percepções sensoriais. Segundo, o conhecimento segundo o ration, ou seja, a razão, é representada pela ciência. Terceiro, o conhecimento da ciência é intuitiva, que é a visão das coisas e a visão do próprio Deus. As coisas, diz Spinoza, que não são como lá apresentada a imaginação baseada no conhecimento empírico, mas são representada pela razão, ou seja, pelo raciocínio. Dessa maneira, ele analisou o mundo como uma razão. Sabemos que esta manifestação da substância eterna e infinita, conforme a definição da quarta parte do seu grande obra da Ética, portanto é necessário ser considerado que o mundo pode não existir. Significa considerar uma realmente espécie, né, que a partir dessa subespécie é a eternidade. E da mesma forma, se o mundo é todo existente necessário. E por isso que ele coloca realmente que é dessa forma a vontade é determinada de uma única instância, que seria Deus. Deus que move realmente tudo que existe no mundo, principalmente nós, seres humanos. Então, dúvida, se tiver, eu
Espero, né, que vocês busquem, né, mais informação, que é muito bom a gente pesquisar sobre esses grandes filósofos, né, que deram início, né, essa nossa crítica à sociedade. Né? Se tiver dúvida, pode chamar no PV que eu começo a esclarecer um pouco mais para vocês. Tá? Muito obrigado, até a próxima. No final dessa aula tem uma orientação da sabatina falando sobre o grande filósofo Spinoza, né, que vocês vão responder e me devolver no próximo encontro.